O título desta noite é Eu Sou em Você. Primeiro lembre-se, estamos lidando com um mistério. Como Paulo disse a Timóteo. Grande, na verdade, confessamos, este grande mistério. É o nosso mistério. 1 Timóteo 3 versículo 16. Não é história secular. Então, esta noite, vamos tentar. É importante que consigamos. No capítulo 14 do livro de João lemos que Cristo disse aos discípulos: naquele dia, bem, essa frase naquele dia é um termo escatológico que significa no final da jornada, no final desta era de César. Então, naquele dia você saberá. Não será boato, você terá experimentado. Então ele lhes conta o que eles terão experimentado, que eu estou em meu Pai, e vocês em mim, e eu em vocês. É em nós, como pessoas, que a natureza de Deus é revelada. É revelado em uma série de experiências sobrenaturais na experiência de primeira pessoa, singular e no tempo presente. Quando é experimentado, todos os argumentos são silenciados. Não há ninguém a quem você possa recorrer, nenhum homem sábio que possa lançar alguma luz sobre isso, simplesmente aconteceu. Então Paulo disse: quando aprouve a Deus revelar seu Filho em mim. Não consultei carne e sangue. Gálatas 1 versículo 16, e que meu evangelho não o recebi de homem algum, nem foi ensinado nele, veio por meio de uma revelação de Jesus Cristo. Versículo 11. Bem, esta pergunta será feita a você. Sem dúvida foi perguntado a Paulo. Eu sei que minha irmã no ano passado em Barbados me pediu isso. Ela disse. Agora, Neville, não fuja disso. Basta responder a uma pergunta muito simples: o seu Cristo já foi realmente um homem? Minha resposta a ela foi, sem dúvida, a resposta que Paulo deu àqueles que fizeram perguntas semelhantes. Eu disse. Foi. Ele é o homem celestial. Então, citando Paulo. Assim como trouxemos a imagem do homem do pó, também traremos a imagem do homem do céu. 1 Coríntios 15 versículo 49. Cristo é o homem celestial. Mas, Daf, é um mistério. Não pense em um garotinho que nasceu de maneira estranha há 2000 anos. Estamos lidando com um princípio cósmico onde Deus realmente se tornou homem para que o homem possa se tornar Deus. Agora, o processo foi iniciado. A ressurreição começou, não acabou. Como Paulo advertiu. Aqueles que ensinam que tudo acabou estão enganando os fiéis. Ele disse: já fui crucificado com Cristo, não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2 versículo 20. Doravante, não considero mais ninguém do ponto de vista humano. Embora uma vez eu tenha considerado Cristo do ponto de vista humano, não o considero mais assim. 2 Coríntios 5 versículo 16. Ele nunca quis dizer um Cristo físico. Então, para responder à minha irmã. Não, Dav, não, meu Cristo é o homem celestial, e falo por experiência própria, pois estive na presença do Senhor ressuscitado. Se eu tivesse a capacidade de pintar, poderia pintar este ancião de dias, e ele está nos reunindo um por um em seu corpo para nos tornarmos um corpo, um espírito, um Senhor e um Deus e Pai de todos. Você não será menos que o Senhor ressuscitado, pois só existe um corpo. Eu serei seu corpo. Você não será menos em espírito do que o Senhor ressuscitado. Há apenas um espírito e há apenas um Senhor e você será esse Senhor. Mas Neville, e você? Eu sou o mesmo corpo, o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo Deus e Pai de todos. Sem perda de identidade somos esta unidade do ser. Então aqui, é verdade que estou em você e você em mim. Você saberá disso um dia, porque em nosso ser interior ele se revela.
O mesmo acontece em nós como pessoas, pois você tem que ser uma pessoa para que a natureza de Deus se revele. Ele se revela em nós nesta série de experiências sobrenaturais. Bem, acho que Dave não ficou mais impressionado do que aquela cadeira. Leva tempo. Mas é tão importante que o consigamos. É muito importante que você apague todos os intermediários entre você e Deus. A primeira carta de Paulo é Gálatas. É a primeira carta e o primeiro livro do Novo Testamento. Ele nos deu 13. Os estudiosos concordam que este é o primeiro em todo o Novo Testamento. E nisso ele declarou sua independência dos homens e sua dependência de Deus. Ele repudiou todas as autoridades, todas as instituições, todos os costumes, todas as leis que interferissem no acesso direto do indivíduo ao seu Deus. Não havia intermediário para Paulo. Ele nunca conheceu um Cristo segundo a carne, ele conhecia o Senhor ressuscitado que lhe apareceu. Bem, no meu caso fui levado à presença dele. Eu não sabia que aquela noite seria uma noite assim. Mas aqui sou levado em espírito à presença do Senhor ressuscitado e, estranhamente, quando ele me fez uma pergunta, a resposta teve que ser em termos das palavras de Paulo. Então eu pergunto a você: quem é Paulo? Não foi Paulo o primeiro dos escolhidos que rompeu o selo e descobriu o mistério que foi mostrado a Abraão? Pois ele perseguiu todos os que ele pensava serem membros do caminho, chamados de cristãos. De repente, isso quebrou dentro dele, e então Paulo saiu para proclamar a verdade tal como lhe foi revelada pelo Senhor ressuscitado. Então ele disse: se fui crucificado com ele ou unido a ele em uma morte como a dele, certamente serei unido a ele em uma ressurreição como a dele. Romanos 6 versículo 5. Ele não afirma que a ressurreição acabou. Ele afirma que a crucificação acabou. Por que você não poderia usar esta vestimenta de carne se não fosse crucificado? Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Efésios 1 versículo 4. A escolha foi dele. Na verdade, não entramos no céu por causa de qualquer mérito adquirido de nossa parte. A boa forma é a consequência, não a condição da sua escolha. Lembre-se, ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então veio o drama e é um drama horrível. Mas quando você pensa na glória de acompanhar o drama, então não importa o sofrimento que passamos aqui. Isso não significa nada. Assim, Paulo poderia dizer: considero que os sofrimentos do tempo presente não são dignos de comparação com a glória que há de ser revelada em nós. Romanos 8 versículo 18. Então aqui está a palavra. Agora ouça a palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1 versículo 1. E o Verbo se fez carne e habitou em nós, não entre nós. Versículo 14. A preposição está dentro e mal traduzida entre nós. Você pensa: bem, onde ele está? E você começa a procurar entre as pessoas aquele que se tornou carne. O Verbo se fez carne e habitou em nós. Agora somos informados em Apocalipse. E este é o nome pelo qual ele é chamado Palavra de Deus. Bem, a palavra logos que traduzimos como palavra significa significado. É um significado, um plano, uma trama. Deus tinha um enredo, um plano, um propósito no início. Este não é um pensamento de emergência depois que ele deu origem à criação. Foi antes do mundo existir um plano para se entregar 100% a nós, para não recuar nem um pouco. Então, seja o que for que ele seja quando se tornou eu, quando começar a se desenvolver em mim, devo vivenciar isso. Portanto, é em nós, como pessoas, que a natureza de Deus se revela. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, mas isso só acontece no final. No final, você saberá disso, e esse último virá sobre você de repente, como um ladrão durante a noite. Você não terá conhecimento de que está é a noite, mas esta pode ser a noite e, de repente, ela irrompe dentro de você. Toda a história contada do Senhor,
pois é a história do Senhor, você vivência na primeira pessoa. É toda a sua história. Então você vai até seu irmão, sua irmã, seu pai, sua mãe, se eles ainda estiverem aqui, e conta a eles. Mas eles conhecem você. Eles esperam algo totalmente diferente disso. Eles sabem o quão fraco você é, o quão limitado você é, você não é educado. Eles lerão a Bíblia, mas nunca ouvirão ou verão estas palavras. Como é que este homem aprende, visto que nunca estudou? Aqui, no capítulo 7 de João, essa pergunta é feita, pois ele surpreendeu os rabinos, surpreendeu o sinédrio. Eles não conseguiam entender como um homem sem conhecimento poderia se levantar e dizer as coisas que disse. Que ele pudesse dizer: hoje, a Escritura se cumpriu em mim. Que eu vim com um único propósito, eu vim para cumprir as Escrituras. A Escritura cumprida é o Antigo Testamento. Essa foi a única Escritura. Os profetas predisseram a vinda de Deus, mas ele vem no homem. Ele toma sobre si a nossa natureza e desdobra a sua natureza na nossa e nós somos Deus. Bem, se ele era pai antes de nos escolher e se entrega a nós, então somos pai. Não há como alguém provar que é pai, a menos que tenha um filho que o chame de pai. Bem, isso está feito. Todas essas coisas se desenrolam dentro de nós. Então, quando digo, estou em você, as palavras são as palavras de Cristo. Lembre-se, este é o Cristo ressuscitado falando. Ele está lhe dizendo: eu estou em você e você em mim e somos um. Portanto, o Cristo ressuscitado é Deus. Posso lhe contar quando ela disse: mas ele é um homem. Ora, ele é o homem eterno, um homem celestial. Deus é homem. Você é um homem, Deus não existe mais. Sua própria humanidade aprenda a adorar. William Blake. Portanto, o homem está procurando alguma força impessoal que chamará de Deus. Podem adorar uma força impessoal, mas não podem ver o homem. Posso lhe dizer que, quando você está na presença dele, você percebe como não poderia responder de outra maneira senão nas palavras de Paulo. Você se pergunta 1000 vezes como eu: quem é Paulo? Quem é este iniciante da fé cristã? Pois foi Paulo quem a iniciou. Temos suas 13 cartas. Os evangelhos foram escritos 10 anos depois das cartas de Paulo. Aqui ele se arrisca em sua primeira carta aos Gálatas e declara sua independência de todas as organizações do mundo. Isso foi em uma época em que não era tão gratuito como hoje. Posso deixar a igreja e não ser condenado ao ostracismo a ponto de não conseguir um emprego, mas naquela época você não conseguia um emprego a menos que fosse membro da sinagoga. Onde tu irias? Paulo faz tudo. Ele não aceitará nenhum intermediário entre ele e Deus. Nenhum rabino poderia ficar entre ele. Ele havia encontrado Deus e Deus era o Senhor ressuscitado que ele perseguiu em sua cegueira. Chegará o dia e você o conhecerá. Ele o levará à presença dele, mas essa é a escolha dele. Quando você chega ao final da jornada, ele o traz à sua presença, incorpora você ao seu corpo por meio de um abraço, e você é um com o corpo de Deus para todo o sempre. Você segue seu caminho por um tempo e conta como eu conto para você, conte para aqueles em São Francisco e Nova York. E contar para aqueles que conheço em um mundo social que nunca virá aqui, mas eu os encontro socialmente, então conto. Vá para Barbados e conte a eles. Sem público, na verdade. Eles não estão interessados. Quando eu te contar que contei para minha irmã, onde? Na hora do chá. Bem, precisamos conversar, então nos reuníamos todos os dias para tomar chá. E então Daf fazia uma pergunta e então você começava a responder. Ou talvez de manhã, quando você fizer sua refeição matinal, Daf e eu simplesmente conversaremos um pouco. Mas garanto a você que depois de 4 meses na ilha com ela, morando na casa com ela não ficou nem um pouco emocionada.
Nem um pouco emocionada. Ela gostou do seu Jesus físico que viveu há 2000 anos e esperava que um dia eu visse a luz e voltasse e visse aquele Jesus que nasceu de forma diferente aqui. Ela não consegue entender que ele nasceu diferente aqui, mas não da maneira que ela pensa. Então, quando digo que estou em você, quero dizer literalmente: estou em você, pois sou um com Cristo ressuscitado. Estas são as palavras de Cristo ressuscitado, estas não são as palavras de Neville. Estas são as palavras do Cristo ressuscitado e ele nunca, depois de me abraçar, se separou de mim. No entanto, ele me enviou. Bem, isso faz parte do mistério. Como posso ser um com um corpo e ser enviado? No entanto, as palavras são: quem me vê, vê aquele que me enviou. Ele nunca me deixou. Bem, como ele pode nunca me deixar e ainda assim somos um e ele me enviou? Mas temos conceitos de espaço tridimensional e pensamos agora se você me mandar daqui eu passar por aquela porta, então quem me enviou e permanece aqui não está comigo. É uma imagem totalmente diferente. Então aqui, esta noite, você pensa nisso. Você se concentra no ser que realmente se tornou você e volta ao ponto onde ele o escolheu. Ele escolheu você nele antes que o mundo existisse, e ele me revelou o mistério do seu caminho, do seu plano. Um plano que ele apresentou em Cristo para a plenitude dos tempos. Bem, essa plenitude de tempo chega naquele dia. Naquele dia sabereis. Portanto, há um plano no homem, o plano é Cristo. Cristo é Deus e Deus é um plano. No princípio era a palavra, Logos, e isso é um plano, isso é significado. Há um significado para todo o vasto mundo e esse significado estava com Deus e o significado era Deus. Então esse significado está em você. Chame-o de Cristo, acho o nome adorável, chame isso de plano se isso fizer você se sentir mais fácil. Mas é Cristo e Cristo é a palavra de Deus, e ela não pode de forma alguma deixar de cumprir o seu propósito, esse propósito é simplesmente revelar-se em você como Deus. Pois Deus é o plano, Ele é a palavra e, portanto, você é a palavra. Então, enquanto você caminha pela terra, você é a palavra caminhando em direção à realização. Agora, devemos ter em mente todas as pequenas coisas que são ensinadas à medida que o plano se desenrola e não deixar de aplicá-las nem por um momento. Aqui está um pequeno e simples. Minha amiga está aqui esta noite, ela disse. 8 anos atrás, quando meu filho era bem pequeno, eu dei a ele no Natal o catálogo de Natal da Sears. Sempre chega antes do Natal e ele adorou. Todos os meninos e meninas da vizinhança brincavam e eu o chamei de livro de desejos, Sears Wishbook. Então eles pegariam o livro dos desejos e escolheriam todas essas coisas que desejassem e cada um escolheria inúmeras coisas. Bem, isso foi há 8 anos e eles continuaram brincando com este livro de desejos da Sears. A edição atual do catálogo que acabou de chegar. Eles nos enviaram um aviso e agora chamam sua edição de Natal de Sears Wishbook. Agora quem tem essa conta acha que é uma ideia original da sua parte. Então, depois de 8 anos, agora se chama Sears Wishbook. Eu o tenho em casa, não o catálogo, mas tenho o aviso que chegou a ela pelo correio e sua carta dizendo o que ela fez, e a emoção que ela sente por ter realmente conseguido criar dessa maneira. Você vê, não há ficção. Como pode haver ficção num mundo onde a imaginação cria a realidade? Então, há 8 anos, brincando com seu filho pequeno, ela disse a ele que este era um livro de desejos. E o deixou de lado com seu grande livro e todos os meninos da vizinhança escolhendo o que queriam. Então, ano após ano, surgiu um livro e ela o chamou de livro de desejos. Agora, imprimindo na capa, e é uma capa linda, aqui está o Sears Wishbook, seu catálogo de Natal. Portanto, se algo está atrasado em seu mundo e ainda não chegou, mantenha esta história em mente. Você diz: bem, isso deveria acontecer esta noite. Ah, não estou negando que estamos ansiosos,
queremos que as coisas aconteçam agora. Somos crianças. Mal podemos esperar. Os países planeiam. Se planeiam, planeiam para gerações futuras. Os pais que crescem e têm uma grande propriedade, não planejam apenas para os pequeninos que estão agora, eles planejam para a prole da prole e planejam o seu futuro. Talvez você discorde disso, mas mesmo assim eles planejam e isso está no futuro. Mas você e eu ficamos ansiosos e queremos. Tudo bem. Você quer se casar agora. Você faz? Você já está divorciado? Não, mas eu quero agora, esta noite. Mas ela não é divorciada. Você não ouviu isso? Então, eu tive essas histórias uma e outra vez. Já ouvi eles me dizerem: ou aquele homem ou nenhum homem. Não fui até o altar com eles, mas sentei-me na igreja quando eles se casaram e eles olharam e sorriram enquanto passavam porque não era aquele homem. O que eles realmente queriam? Eles queriam ter um casamento feliz, e eles identificaram isso, tinha que ser aquele homem. Eu disse: se ele morreu agora, você ainda quer se casar? Por que você faz essa pergunta? Estou fazendo uma pergunta simples. Se ele morrer agora, ainda quer se casar? Presumo que sim. Pois bem, ele não pode ser o único homem, porque se ele caiu morto e você ainda sente vontade de companheirismo no casamento, ele não é o único homem. Portanto, destaque o que você realmente deseja na vida e não condicione isso a algo dessa natureza. Apenas, você quer ter um casamento feliz? Tudo bem, um casamento feliz. Você quer uma determinada casa? Tudo bem, uma determinada casa. Mas não posso pagar. Eu não estou perguntando isso. Estou perguntando: agora você pode jogar esse jogo de desejar? É o livro dos desejos. Escolha qualquer desejo no livro de Deus. Ele fala ao homem por meio do desejo. Bem, pegue esse desejo e então ele será seu. Como você se sentiria se fosse verdade? Como você veria o mundo se fosse verdade? Então perca-se no sentimento, dele todos os tons da realidade. Tudo isso acontece enquanto você caminha em direção ao cumprimento do nosso verdadeiro propósito de vida, que é despertar Deus em você. Você não vai se tornar um pequeno Deus andando por aí com outros pequenos deuses. Não há espaço para eles. Só existe Deus. Aquela confissão fundamental de fé chamada Shema. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor, é um. Deuteronômio 6 versículo 4. E não se esqueça disso. Então, quando eles têm todos os tipos de pequenos deuses, esqueçam. Há apenas um Deus, um corpo, um Pai. E vocês estão destinados a despertar como esse único Deus e Pai. Ele acorda, por incrível que pareça, nesta coisinha simples chamada homem. Como pode uma coisinha mortal assumir tal responsabilidade? Como pode esta coisinha aqui com todas as suas fraquezas saber em seu coração que já desdobrou o propósito de Deus? E ele não tem como mostrar isso a ninguém na terra, a não ser em palavras. Não consigo convencer ninguém se não tiver fé. Posso contar a eles que isso aconteceu comigo. Foi exatamente assim que aconteceu e tentei contá-lo da melhor maneira que pude por escrito, e tentei fornecer passagens paralelas das Escrituras para apoiar o que aconteceu comigo, pois só venho cumprir as Escrituras, e no meu caso cheguei ao fim. Bem, eu contei isso na esperança de que alguém continuasse a partir daí e talvez dramatizasse. Como eu lhe disse na noite de sexta-feira passada, pegue e conte de uma forma dramática. Você fala de Ionesco e de seus maravilhosos dramas. Porque isso não significaria nada, porque você está lidando com a melhor história já contada, e contando-a como realmente aconteceu, não como as pessoas gostariam que acontecesse. Como minha irmã, que queria que fosse do jeito dela. Ela irá ver o filme maravilhoso,
a maior história já contada e está tão distante da história. Essa não é a história. A história é um homem simples caminhando pela terra contendo dentro de si esse potencial e inesperadamente ele se desdobra dentro dele. Ele é a pessoa mais assustada de todas. Ele nunca pensou, nem por um momento, que fosse digno disso, pois lhe ensinaram que era preciso adquirir mérito e ele não estava adquirindo nenhum mérito. Ele sabia que se realmente deixasse sua mente voltar atrás no curto intervalo de 50 ou 60 anos, não ficaria orgulhoso de todas as coisas que fez. Ou orgulhoso das coisas que se divertiu fazendo, mas não teve coragem para fazê-los. No entanto, naquele corpo fraco, Deus, o perfeito, se desdobrou e tudo o que é dito sobre Cristo nas Escrituras se desdobrou nele. Você aceitaria se eu lhe dissesse que a história de Cristo nas Escrituras é uma parábola representada? Você sabe o que é uma parábola? É uma história contada como se fosse verdade, deixando quem a ouviu ou leu descobrir o seu caráter fictício e aprender o seu significado. Portanto, simplesmente sabemos que é uma parábola representada. Então ele pega uma criança nos braços e diz: Este é o reino dos céus. A menos que você aceite o reino como uma criança, você não poderá entrar nele. Então ele coloca a criança no chão. Bem, você acha que um homem fez isso com uma criança? É uma parábola representada. Chegará o dia, você levará uma criança nos braços e será a sua entrada no céu, pois é o seu sinal do seu nascimento lá do alto. Quem nasceu? Foi Deus quem nasceu. Não do ventre de uma mulher, mas do crânio de um homem, pois é lá que Deus é crucificado. Ele entrou pelas portas da morte, o crânio humano, e nesse crânio está o plano. Estranhamente, quando ele acorda, não há outro. É simplesmente estou acordado. Qual é o nome de Deus para todo o sempre? Eu sou. Ele não tem outro nome. Então, vai e diga-lhes que eu sou te enviou. Êxodo 3 versículo 14. E então, quando você acorda, quem acorda? Estou acordado. Você procura por um Cristo? Você não tem vontade de ver mais ninguém, é você. Então, a partir daí, tudo se desenrola dentro de você. Agora, isso pode ser chocante se você estiver aqui pela primeira vez, mas, você sabe, eu não retrataria uma palavra para tornar isso mais fácil. Não estou dizendo que não seja perturbador, mas você saberá em um futuro não distante. Todos nós aqui partiremos deste mundo, todos nós. Não tenha medo, você terá, e a morte será uma bênção se você tiver alguma dúvida agora, pois a morte o forçará a modificar ou às vezes mudar radicalmente as ideias que você defendeu enquanto esteve aqui. Recebi hoje a notícia de que meu querido amigo, que é meu médico no leste, ele cuidou da minha esposa quando ela estava grávida, cuidou de mim quando precisei de sua atenção e de toda a família no leste, e com apenas 60 e poucos anos. 5 Ele morreu. Um membro da família escreveu hoje que Randy morreu. Estive pensando nele o dia todo, porque em 1952, quando fui submetido a uma operação séria, Randy era meu médico. Ele não era cirurgião. Ele veio para o hospital. Sempre carreguei minha Bíblia comigo, tenho orgulho dela, é a palavra de Deus, não há livro maior no mundo. Então, quando ele entrou na sala e sentou-se para sua visita habitual todas as manhãs, ele disse: Neville, você lê a Bíblia? Eu disse: sim, diariamente, horas. Então ele me disse: O que você acha disso? Eu disse: Bem, eu ensino. Você ensina isso? Bem, sendo um universitário e um médico brilhante, ele esperava que eu tivesse alguma formação acadêmica na Bíblia e que tivesse algum treinamento regular em teologia. Eu disse não. Mas então eu não tive minhas visões, minha promessa não foi cumprida, era apenas a lei. Então, comecei a explicar-lhe a lei com base nas histórias das Escrituras, tomando em primeiro lugar a história de Esaú e Jacó. Que Esaú representava meu mundo exterior,
simplesmente fechei meus olhos para ele, e Jacó representou meu mundo interior que quero vestir na realidade exterior. Quando excluo o exterior e trago o interior, visto com as peles de Esaú e acredito na realidade do que fiz. Então meu Jacó. Bem, estou convencido e enganado, pois me engano ao acreditar que meu estado subjetivo era uma realidade objetiva. Bem, Randy não gostou nada disso. Ele não quis participar e encurtou a visita, fechou rapidamente o livro e recusou, porque a religião não é isso para ele. No domingo de manhã, ele, a esposa e as duas filhas iam à igreja presbiteriana e passavam 1 hora. Isso era algo a ser feito. É como andar com bengala na época em que era preciso ter bengala. Você estava despido se não tivesse bengala e, portanto, não estaria completo no decorrer de uma semana se no domingo de manhã não terminasse com uma visita à igreja. Hoje, pensei nele o dia todo, mas ele se foi há algumas semanas. Sem dúvida, Randy está modificando suas crenças. Ele conhece o grande trabalho. Ainda não. Levará tempo. Você não desperta lá como uma pessoa sábia. Se você é tolo aqui, você é tolo ali. Se você é um ladrão aqui, você é um ladrão lá. A mesma coisa inata está com você e você os supera. Que você poderia colocar tudo no mundo diante de um homem que não é ladrão, você não poderia tentá-lo, portanto, não há satisfação, nem mérito, você não pode tentá-lo. Você pega um homem que não bebe e coloca diante dele todas as bebidas alcoólicas do mundo e ele não quer uma. Isso não é tentação. Se um homem for regenerado e não estiver mais no mundo da geração, você poderia despir todas as pessoas do mundo e expô-las completamente e ele permaneceria impassível. Isso não é tentação porque suas energias foram aumentadas. Eles não estão mais na geração, eles foram transformados em regeneração. E assim todos passam pela mesma imagem. Ele simplesmente supera sem esforço. Porque quando essas coisas acontecem em nós, não há nada que você possa fazer a respeito. Eles simplesmente acontecem e à medida que acontecem você muda. Você não muda antes, porque a aptidão é a consequência, não é a condição do reino dos céus. No minuto em que isso acontecer em você, essa será a consequência, mas você não foi escolhido porque adquiriu mérito. Você não adquiriu mérito algum. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora alguma pergunta, por favor. Pergunta. Por que o crânio é importante? Resposta de Neville. Bem, você poderia amputar os pés, as pernas, os braços, retirar um pulmão, retirar um rim, remendar o coração, um pedaço do fígado e ainda assim sobreviver. Não posso tirar a cabeça. O corpo que você vai usar, quem sabe o que é? Mas eu conhecerei seu rosto. Dizem-nos que ele lhe dá um corpo como escolheu. Um corpo glorioso. Este corpo é um corpo que precisa de atenção 24 horas por dia. Devo dar-lhe água, dar-lhe banho e limpá-lo, esperar. Assimila o que pode, o que não consegue assimilar deve expulsar e eu devo limpar o corpo. Eu não gostaria desse corpo na eternidade. Pergunta. Neville, existem mestres? Resposta. Não. Nada de mestres, irmãos mais velhos e todas essas bobagens. Por todo o mundo vocês têm esses ismos glorificando o pequeno indivíduo que começou isso. Não, você não pode conhecer ninguém neste mundo, ninguém, que seja potencialmente maior do que você. Você não pode, porque você é Deus. Você não pode conhecer ninguém que ele amou mais do que ama você porque ele escolheu você. Isso é o que eu disse esta noite sobre Paulo. Ele apagou completamente qualquer coisa entre ele e Deus. Foi meu infortúnio. E ainda assim, de certa forma, aprendi com isso. Mas tive o prazer duvidoso de conhecer mestres e pessoas santas. Se eu soubesse, teria me virado e começado a correr. Não acredite neles. No entanto,
há pessoas que insistem em acreditar neles e estão dispostas a pagar por isso. Se eu lhes dissesse que sou um mestre, sim, não tenho credenciais para provar isso, mas sou um mestre, então você poderia cobrar $1000. Ele é um mestre. Meu amigo Abdullah me disse uma vez que uma senhora idosa. Ele era um cavalheiro muito velho e estava em Atlantic City. E alguém lhe disse que ele poderia fazer algo com um homem em sua vizinhança e destruí-lo. Então ela veio e ofereceu $300 a Abdullah. A AB disse: Meu querido, quem te aconselhou dessa maneira é bobo. Deus é amor, apenas amor. Primeiro de tudo, se eu tivesse esse poder eu não o usaria, não nessa direção, e em segundo lugar, não é. Bem, ele caiu totalmente na estimativa dela. Ela foi até a porta ao lado de um falso de falsos. Mas este vizinho conhecia a AB, ele era um vizinho, e ela deu os $300 e ele aceitou. Ela teve que se livrar daqueles $300 para que seu vizinho fosse destruído e a AB não era o único a quem recorrer. Então, ela teve que encontrar alguém que aceitasse os $300, e ela o fez. Ora, existem falsos em todo o mundo e você não pode detê-los. Eles prosperam como as ervas daninhas. Leia qualquer jornal de sábado de manhã anunciando seus pequenos ismos. Eles descem do céu em um cavalo branco e descem sobre todos os tipos de coisas, tocando trombetas. Quando você lê e vê meu pequeno anúncio que sai uma vez por mês naquela mesma página, fico envergonhado. Estou envergonhado de ver que meu pequeno anúncio está na mesma página com essa coisa monstruosa. Mas você não pode evitar, você não pode escolher onde vai colocá-lo. Eles colocaram naquela página, então você está preso. Não existem mestres. Um dia você se tornará o destinatário de sua recompensa e tudo se desenrolará em você. E não havia mestre. Pergunta: por que chamam Jesus Cristo de mestre? Resposta de Neville. Em primeiro lugar, a história é uma parábola representada. Não tome isso como história. Eles o chamavam de mestre, o chamavam de rabino, o chamavam de senhor. Ao contar uma história você coloca algum nome nela. É um título de respeito. Mas certamente não mestre no sentido que o cavalheiro quis dizer. Eu conheço o livro Mestres do Extremo Oriente. Acho que ele escreveu 5. Ele se foi agora. Ele nunca saiu da América, Spalding nunca saiu deste país, mas ele conta uma bela história de como quando eu estava na Índia e esses mestres e como os pássaros vieram e fizeram ninhos em seus cabelos. O corpo dele ficou ali, incapacitado por 6 meses, só vegetando, quando ele, o espírito, voltou ao corpo estava todo catalético, e os pássaros tinham feito ninho nos pelos, e ele simplesmente voltou para dentro do corpo e acordou o corpo. Spalding era mais ou menos desse tamanho, com um crescimento enorme no nariz. Posso vê-lo agora em minhas reuniões no Ebel. Um dia ele simplesmente desceu do carro e caiu. Essa foi a sua saída. Talvez ele tenha ido para a Índia agora. Nunca tenha visto a Índia. Mas todos estes são os senhores do Extremo Oriente. Ele escreveu um só para ferver a panela, como fazem tantos escritores. Pegou, então ele escreveu um segundo e um terceiro. Se ele ainda estivesse vivo, ele teria um sexto agora. Ele tem 5. Espero que ele tenha sucesso, porque meu editor é seu editor. Não quero que meu editor perca nada com a nova impressão. Ele acaba de assumir essas publicações. É divertido pegá-los e lê-los como se fosse um romance, mas eles não são apresentados como romance. Eles são dados como fatos. Pergunta: deve ter saído da imaginação dele, então não é real? Resposta: nesse sentido, sim. De onde mais isso poderia vir? Mas ele escreveu isso como um fato histórico real. Você gostaria de comprar um livro onde isso fosse agora afirmado como verdade, as experiências do autor,
e depois saber, depois que ele partisse deste mundo, que ele nunca deixou a América. Você sabe que uma coisa neste mundo que realmente machuca as pessoas mais do que qualquer outra coisa é ser dominado, ser enganado. Volto para o leste e minha família, que é 100% republicana, sempre foi, e quando se tratou de Goldwater, eles saíram e fizeram campanha por Johnson contra Goldwater. Eles deram seu tempo e seu dinheiro. Tudo o que tenho que fazer agora, quando vou jantar em casa, se quiser começar uma discussão, é apenas eu não votei nele, referindo-se a Johnson. Eu não votei nele e aí começa a discussão, porque eles sabem exatamente o que fizeram. Eles foram enganados e são todos graduados universitários. Eles pensaram que estavam muito além disso. Eles podem julgar as pessoas. E eles estão seguindo a mesma linha hoje. Não minha família. Mas a mesma linha. Este homem entra e vai escalar. Foi o que disseram de Goldwater. Eles têm uma pequena fila no leste. Vocês devem ter ouvido isso aqui, eles dizem. Se eu votasse nele, teríamos uma escalada. Eu votei nele e nós votamos. Mas ele não tinha o poder de escalar. Foi no outro em quem votaram que escalou. Puxou a mesma linha. Mas ninguém quer ser enganado. Alguém chega e, através da bajulação, consegue algo de você, e então você percebe que, depois de passar pela porta, você nunca mais verá aquilo. Se você der a ele, está perfeitamente bem. Mas não deve ser enganado. Então compre um livro que diga no início que isso é história, factual, para saber depois que não é. Então talvez agora onde ele esteja na Índia com pássaros na cabeça. Toda essa bobagem. Coloque sua esperança plenamente na graça que está chegando a você na revelação de Cristo em você. Por hoje é só. Boa noite. Amigos, gostaria de agradecer a todos que sempre apoiam o canal, com suas curtidas, comentários e compartilhando os vídeos. Aproveito a convidar, a quem quiser, a ser membro aqui do canal. O custo é bem pequeno, e vai ajudar com o meu trabalho. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.